Fala, meu querido aluno! E na aula de hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos. Como assim, professor? Imagina o seguinte cenário: dois ou mais triângulos, geralmente dois, eles são parecidos, mas os lados de um triângulo em relação aos lados dos outros triângulos, eles não são iguais, mas eles são proporcionais. Então, a primeira palavra-chave aqui, em semelhança de triângulos, vamos ter ângulos congruentes. Congruentes quer dizer ângulos de medidas iguais, ângulos congruentes, e os lados dos triângulos vão ser proporcionais. Proporcionais quer dizer o seguinte, que um lado pode ser o dobro do lado do outro triângulo, pode ser o triplo, 4 vezes maior, pode ser número decimal, 1,2 vezes maior, 1,3 maior, e assim sucessivamente, tá bom? Então, os ângulos vão ser congruentes e os lados vão ser proporcionais. Olha só que legal. Existem 3 casos para provar que os triângulos são semelhantes, mas vou falar o que mais cai. O que mais cai é quando você tem 2 ângulos de um triângulo iguais a 2 ângulos de outro triângulo. Esse é disparadamente o que mais cai, tá bom? E vamos provar isso. Vamos lá. Vou pegar bem aqui, ó. Esse ângulo B, que eu estou pintando aqui de preto, só tirar bem aqui o ângulo. Esse ângulo B, ele é congruente ao ângulo E. Repara que eles têm aqui um tracinho só, ou um tracinho só, então eles são congruentes. E aí eu posso identificá-la assim, ó. B, olha só como é que você usa. B é congruente ao ângulo E. Já temos um par de ângulos aí que são congruentes. Se eu tiver 2, já são semelhantes. O próximo é o que tem 2 tracinhos, ó. O E, congruente ao F. Pronto, meu povo. Então, o primeiro caso, que é o que mais aparece, se eu tiver 2 ângulos congruentes de um triângulo em relação ao outro triângulo, já posso afirmar que os triângulos são semelhantes. E a partir daí eu posso fazer vários tipos de cálculos, tá bom? Só uma outra situação aqui, ó. Esse tiozinho aqui, ó, quer dizer que os triângulos são semelhantes. Beleza? Quando você vê que 2 triângulos são semelhantes, ele tem esse tiozinho bem aí. Beleza? Tiozinho bem aí. Ok. Então, já sabemos que os triângulos são semelhantes, que os ângulos são congruentes e que os lados são proporcionais. Aí, pessoal, eu posso fazer o quê? Eu posso montar uma regra de 3 a partir daí. Tá? Todo cálculo dá para sair usando a regra de 3. Eu vou montar 2 frações e, a partir dessas 2 frações, eu vou fazer uma regra de 3. Posso combinar com vocês? Eu até apelido de regra do X-Men, ou alguns alunos falam a regra do Vapo. Tranquilo? Então, vamos que vamos. Olha só, eu tenho 2 triângulos aqui nessa imagem, você consegue visualizar? Eu vou chamar de triângulo 1 e triângulo 2. Os 2 triângulos eles são semelhantes. Observe que eles têm ângulos congruentes. Esse ângulo aqui, eu vou pintar aqui ele de vermelho, ó. Ele é congruente a esse outro ângulo aqui. Eles são espelhados, tá? Então eles são congruentes, são iguais. Aí, se eu tiver mais outro par de ângulos que são congruentes, eles já são semelhantes. Eu tenho, ó. Eu tenho aqui, ó, o que é 90 graus e o que é 90 graus. E ainda tenho o outro ângulo aqui que tem 2 tracinhos aqui, ó. O B é congruente a E. Então massa. Agora, pessoal, você tem que fazer o quê? Eu vou montar 2 frações. Fique de olho, tá? O ângulo é que vai te ajudar nesse tipo de questão. Vamos lá. Ele quer, turma, o valor de x. Vou botar o sinal de interrogação aqui. E o de y, sinal de interrogação. Vamos descobrir o valor de x e y. Aí você vai procurar onde tem x e y aqui nos triângulos. Vamos lá. Pessoal, querem contar primeiro x? Pode ser. Só querem contar primeiro y? Você que decide. Na verdade, dependendo da questão, a questão vai te mostrar qual é contar primeiro. Mas nesse caso aqui, vamos
querer encontrar primeiro o x. O x está no triângulo 2. O x está no triângulo 2. Bora começar pelo triângulo maior? Você pode começar pelo triângulo menor ou pelo maior. Vou começar pelo maior. Tá bom? No triângulo maior, o x ó, é o lado oposto ao ângulo B. Tá? Então, eu vou botar x barra, ó, o x é o lado oposto ao B. Aí eu vou lá no outro triângulo, que é o ângulo E, né? Que é congruente a B, e vou ver o lado oposto a ele. O lado oposto a ele é o 8. É o 8. Vai ficar a primeira fração montada. X barra 8, beleza? Igual. Agora vamos à segunda fração. Na segunda fração, como eu já tenho um x aqui, eu vou procurar montar uma fração que não tem letra nenhuma, tá? Que não tem letra nenhuma. Vamos lá. Observe que o ângulo C, que eu pintei de vermelho, o lado oposto a ele é o 6. 6. E lá no triângulo 2, o lado oposto a ele é o 9. Eu vou montar uma fração com 9 e com 6. Agora, atenção, atenção. O Ministério da Matemática adverte. Eu comecei pelo triângulo 2. Então, na outra fração, eu vou começar também pelo triângulo 2, tá? Então, eu vou começar com o 9. 9. E agora, vou usar o 6. Pronto. Montadas as duas frações, você usa a regra de 3, ou como eu já apelidei, regra do X-Men, ou como alguns falam, regra do Vapo Supremo aí da matemática, tá bom? Vamos lá. Vou usar aqui minha regra do X-Men, que é a regra do 3. 6 vezes x, 6x, igual 9 vezes 8, 72. Virou uma equação do primeiro grau bem simples, ó. 72 dividido por 6 é igual a 72. Então, x é igual a 72. Já achamos x, né? Agora, vamos montar mais duas frações para poder encontrar y. A ideia é que em uma fração tem a letra e na outra não tem a letra nenhuma. Vamos lá. Aí eu procuro, professor, cadê o y? Ó, o y está no triângulo 1. Então, vamos montar a fração aqui, ó. Eu vou aproveitar bem que eu vou apagar esse primeiro cálculo, que deu 12, tá? Apagar. Se você não anotou, volta um pouquinho o vídeo e anote. E vou fazer agora para encontrar o y, tá? O y está no triângulo 1. Ah, não interessa, eu posso começar pelo triângulo 2 ou pelo 1. Tá? Vou começar agora pelo triângulo 1. Bom, o y é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então, vou começar y barra, vou lá no triângulo 2, vejo o ângulo de 90 graus, ó. Só apagar bem aqui, ó, que a gente já fez aqui. Tá? Aqui, pronto. Ó, tá aqui o ângulo de 90 e eu procuro o lado oposto a ele, ó. Quem é? O 15. Então, vou colocar 15. Tranquilo? A minha referência agora é o ângulo de 90, ó. O ângulo de 90, o lado oposto aqui foi o y. Aí lá, tu vai lá no outro triângulo e faz a mesma comparação. O ângulo de 90 graus está aqui e o lado oposto dele é 15. Então, montei a primeira fração. Pronto. A segunda fração pode ser a mesma que a gente usou no primeiro cálculo. Tá? Ou não, você pode fazer invertida. Mas vamos com calma. Vamos lá. Lembra da dica? Como eu comecei pelo triângulo 1, eu vou de novo pelo triângulo 1. Eu vou usar agora o 8. 8. Tá? Que é o lado oposto ao ângulo que tem dois tracinhos. Eu vou lá no outro triângulo. O ângulo que tem dois tracinhos é o B, né? O lado oposto é o X. Ah, então não dá para usar ele. Deixa eu apagar o 8. Não é com ele. Tá? Aí você percebeu que tipo, vai aparecer o X, né? Aí X e Y no mesmo cálculo não vai rolar não, tá? Então eu vou partir para o outro ângulo. Aí eu tenho o ângulo C que eu pintei de vermelho, né? Certo? Que é o 6. Vou usar o 6. Vou lá no triângulo 2. O ângulo que eu pintei de vermelho, o lado oposto é um 9. Pronto. Agora sim, ó. Só tem a letra Y. Aí você sabe que a conta está indo bacana. Regra da X-Men, tá? Que é a regra de 3. 9 vezes Y, 9Y. Igual. 15 vezes 6 dá 90. E 90 dividido por 9 é igual a 10. Lembra que x tinha dado 12, né? E agora y está dando 10.
Belezinha, meus queridos do meu coração? Então, fizemos aí nosso primeiro cálculo usando semelhança de triângulos. Vamos lá. Exemplo 2. Novamente, eu tenho dois triângulos semelhantes. E aí fica de olho nos ângulos, tá? Vamos começar. Esse aqui é até mais fácil de você perceber. Quer ver? Ó? Até pelos lados, tu consegue perceber quais lados são proporcionais. Ó. Esse lado aqui de 30, ele é proporcional a esse aqui do 2, ó, o lado de 30, que é a base de cada um. Então, eu posso montar a primeira fração com os dois. Vou chamar aqui de triângulo 1 e aqui de triângulo 2. Posso começar por qual triângulo? Qualquer um. Vamos começar pelo triângulo 1. Vou começar pelo 30. 30 barra 2. Montei a primeira fração. Igual. Como ele quer o H de altura, então eu vou pegar a altura dos dois triângulos. Ó. Lembrando, se eu comecei pelo triângulo 1, eu continuo pelo triângulo 1. Lá no triângulo 1, a altura é H, que é o X, né? H. E no triângulo 2, a altura é 1,8. E aí, olha só que massa. Você poderia dividir 30 por 2, que dá 15. E 15 multiplicar por 1,8. Consegue encontrar o resultado. Mas, se quiser usar pela regra de 3, regra do X-Men, faz normal. 2H é igual 30 vezes 1,8, ou seja, 1,8 vezes 30 vai dar 0, 0. 8 vezes 3, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Olha só que massa. Soma agora, né? Soma agora. E aqui a vírgula tem uma casa, então a vírgula volta uma casa. Então, 54. Só apagar bem aqui. Esse Hzinho bem aqui. Tá? 2H igual a 54. Então, a altura vai ser igual a 54 dividido por 2. E a altura é igual a 27 metros. Exemplo 2 concluído com sucesso. Beleza? Tranquilo? Novamente, a dica é montar as duas frações. Cuidado na hora da montagem. Se você montar da forma correta, pronto, é só executar. Você vai encontrar a sua resposta. Tranquilo? Galerinha, essa aula vamos dividir aí em duas etapas. E aí chegamos, por enquanto, ao fim. Até a próxima e fui!